Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no segundo programa da série Repertório Afro-Brasileiro, nossos convidados vão debater como os livros didáticos e de ficção retratam a história e a diversidade cultural africana. Para este debate, convidamos a subcoordenadora de Políticas Educacionais do Ministério da Educação, Andréa Lisboa de Souza, o diretor da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, Rogério Andrade Barbosa, e a coordenadora de projetos do Centro Educacional Unificado Navegantes, em São Paulo, Raquel de Oliveira. E você é o nosso convidado especial. Participe! Professor, historiador e escritor, Joel Rufino dos Santos é um grande contador de histórias. Preocupado com as questões sociais, ele trata temas de ficção e fatos da realidade em narrativas que exploram o universo popular e os episódios excluídos da historiografia oficial. Entre os assuntos pesquisados se destacam os de origem afro-brasileira e africana. Um camponês que tinha mania de trocar as coisas que possuía. Um índio que queria tirar o fogo do domínio do urubu-rei. Um engenho de açúcar do período colonial é cenário da amizade entre o menino branco e o menino negro, com participação do orixá das matas. Estes são alguns temas e personagens que habitam o universo literário do escritor Joel Rufino dos Santos. Eu penso a questão social 24 horas por dia. Para mim não há nenhuma criatividade, nem letras, nem pintura, nem música, que não seja atravessada pela questão social. Joel Rufino lembra que as histórias que sua avó contava influenciaram na sua formação de escritor. Escrever bem era contar uma história com começo, meio e fim, né? Com uma certa riqueza de vocabulário. Isso eu devia à Bíblia e à minha avó. Nas páginas dos livros de Joel Rufino dos Santos, a temática afro-brasileira tem espaço garantido. A temática afro-brasileira, como todo mundo sabe, é uma temática marginal na literatura culta brasileira. Mas a literatura popular, a literatura em geral não escrita, essa literatura é essencialmente negra. Há dois elementos aí, duas culturas que se sucederam. A negro-africana, que foi trazida para cá pelos africanos, escravizados. E a negro-brasileira, que se desenvolveu aqui a partir desta, mas com uma certa autonomia. A revista Recreio, criada nos anos 70, foi a porta de entrada de Joel Rufino para a literatura infantil. Foi nesta publicação também que ele começou a perceber uma certa resistência aos temas afro-brasileiros. Os editores tinham muito receio de publicar histórias com esse tema e o público receber mal. A criançada que compra a revista, cujos pais leem para ela, que é a criançada de classe média, talvez não aceitasse bem, tivesse medo em suma, né? Por exemplo, contar uma história de orixá, isso pode dar medo numa criança e o pai nunca mais comprar a revista. Então eles me pediram que não continuasse insistindo. E o escritor redimensiona o conceito e o papel da literatura na sociedade. Então seria possível, por exemplo, redefinir literatura como sendo tudo que se narra, tudo que se conta, tudo que se fabula. Aí sim é possível contar que a literatura venha desempenhar um papel importante nessa subida de conscientização dos brasileiros em geral, não só dos negros, mas de todos, enfim. Andréa, Rogério, Raquel, muito obrigado pela presença. Andréa, no vídeo que acabamos de assistir, o escritor Joel Rufino, ele relata qual é a importância, né, da oralidade para difundir a cultura afro-brasileira e também, no finalzinho do vídeo, nós acompanhamos um pouquinho de um de seus trabalhos, O Presente de Ossanha. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão envolvendo a oralidade e quando o Joel Rufino relata
que alguns editores resistiam um pouco ao fato dele poder escrever sobre os orixás. E o Presente de Ossanha acabou se transformando num livro de referência hoje, né? Sim, inicialmente eu gostaria de desejar uma boa noite aos cursistas da TV Escola, dizer que é um prazer estar participando desse programa, né, para falar um pouco sobre a cultura afro-brasileira. Bom, nesse vídeo, Presente de Ossanha, eu acho que é fundamental, e o Joel Rufino sabe fazer isso muito bem, é resgatar a tradição oral. Toda a nossa cultura, ela parte de uma tradição oral como forma de conhecimento, como forma de herança, que foram heranças, né, que vieram dos nossos ancestrais, primeiramente, mas também dos africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Essa obra, O Presente de Ossanha, ela traz uma contribuição muito grande para a literatura e para a cultura afro-brasileira, na medida em que ela trabalha com a mitologia dos orixás. Ossanha é um orixá, né, que guarda o segredo das plantas, né? Ele é o orixá também que está muito ligado ao trabalho com o meio ambiente, a cultura da terra, né? A todo um cuidado que nós devemos ter com a terra, porque a terra é um elemento sagrado para essa cultura, né? Quando ele fala da resistência dos editores em relação a trabalhar com a temática negra, eu acho que essa resistência ela ainda permanece, né? E ela é um desafio para a sociedade brasileira, ela é um desafio para os educadores e para os editores, que é de abrir o mercado editorial para que os autores negros possam escrever e possam publicar, para que nós possamos ter acesso ao pensamento negro, às formas de ser, de viver e de pensar, né, que é totalmente diferente da cultura eurocêntrica, que está muito presente no currículo da educação básica. Perfeito. Rogério, como autor de vários livros importantes na temática afro-brasileira, como você encara hoje o interesse despertado pelo assunto a partir da Lei 10.639? Ou seja, como esse tema vem sendo trabalhado, não só em função da lei, mas também pela importância que se tem no estudo da cultura e da história afro-brasileira e da história africana. Primeiramente, meu boa noite também a todos os professores, professoras, cursistas espalhados pelo Brasil afora. Bom, a lei, ela veio em boa hora, é uma lei assim importantíssima, né? Ela não é uma lei, é uma lei fruto de toda uma luta, de toda uma militância do movimento negro ao longo dos últimos anos. E ela vai levar aos professores tudo que o movimento negro lutou durante tantos anos aqui no Brasil. Para que a história também do negro, ela seja estudada na escola, eu digo aí estudada realmente, estudada entre aspas, né? Porque até agora ela foi pouco estudada. A importância também, né, dos livros, das editoras agora também, de 20 anos para cá, as editoras, né, abriram os olhos para esse público negro. E é importante, principalmente, para os jovens leitores, que eles se vejam refletidos nas páginas desses livros. Eu queria falar um pouquinho só sobre a fala do Joel, quando ele se refere à sua avó, contadora de histórias. Então, a avó do Rufino foi uma dessas contadoras de histórias, né, que segue a tradição africana, né, trazida para cá pelos escravos, né, essas contadoras que iam de engenho em engenho contando histórias. E é muito importante, é muito bonito o Joel Rufino ter se lembrado dessa avó contadora de histórias. Raquel, você se preocupa com a atenção que o professor deve dar na seleção do livro que conta a história afro-brasileira dos afrodescendentes? Primeiramente, boa noite aos professores e professoras do Brasil que estão assistindo o programa da TV Escola. E é uma preocupação muito grande que tenho como professora e como militante, né, do movimento negro. Eu me preocupo muito com o conteúdo que a escola traz para os alunos brancos e negros. E na fala do Joel, ele coloca uma questão importante, que é a questão da resistência. Ele diz que esta resistência era muito maior, né, do que agora. Mas eu detecto que essa resistência ela continua, né, mesmo que as editoras hoje elas facilitam um pouco o caminho dessas publicações, ainda na escola eu percebo essa resistência.
Os professores, por força da transformação social e até por força desta lei, né, que o movimento negro lutou há 30 anos nós lutamos para que tenha a história de Zumbi na escola, a história da África. Os professores ainda, eles preferem trabalhar com livros que não discutam as relações raciais, que não falam sobre as origens do negro, por exemplo, quando ele disse da história dos orixás, né? Eu passei muito tempo na escola sem ouvir essa história e com medo de ouvir essa história, como o Joel Rufino disse. Mas cabe a nós, professores, desmistificar este medo e trazer para dentro da escola histórias completas, né? Não fragmentos de história. Então, ao contrário dessa resistência do João Rufino, nós devemos ter uma resistência que é emancipatória, uma resistência para a transformação, né? Perfeito. Que traga outros dados. Vamos à participação da Creuza, do Espírito Santo. Olá, Creuza. Como chamar a atenção dos alunos para a discussão da cultura afro-brasileira, envolvendo a biblioteca e a africanidade presente nos diversos países que compõem o continente africano, sem mistificar a população africana, inclusive os afros brasileiros? Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Creuza. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Andréa. Bom, Cleusa, eu acho que a sua pergunta vem ao encontro do material que eu ia mostrar agora, né? Eu acho que uma das formas de nós chamarmos a atenção para trabalhar a cultura, e é claro, sem esquecer que a África é um continente e ela apresenta uma diversidade muito grande, mas tem um material, por exemplo, o Lenda dos Orixás para Crianças, é um encarte da revista Eparrei, da Casa da Mulher Negra de Santos, que vem, na verdade, contribuir, né, para uma parcela não só dos alunos das escolas, mas dos leitores em geral, conhecerem um pouco da mitologia africana. Tem uma revistinha, e aí o Joel Rufino estava falando da revista Recreio, mas nós temos revistas como a Luana, que trabalha a história de uma capoeirista, né? No livro Luana, ela vem de uma comunidade remanescente de quilombos. Tem um outro material do Centro de Cultura Negra do Maranhão, né, falando sobre a história de Zumbi, uma história em quadrinhos, que vai mostrando um pouco da diversidade da temática. Eu mostrei o material do Maranhão, o outro que é de São Paulo, da região sudeste, né? E nós temos também outros materiais que podem ser utilizados, que não somente livros, mas quando eu uso, por exemplo, um fantoche para contar uma história, né, eu posso trazer essa imagem da população negra e poder contribuir um pouco com a estética. Eu posso mostrar a diversidade até na vestimenta, no jeito de ser, nas histórias contadas, né? Eu espero ter contribuído um pouco para os seus questionamentos. Perfeito. Mônica, você tem perguntas? Várias, Marcos. Ok, que bom. Os cursistas da TV Escola de Anápolis, Goiás, gostaria que vocês falassem sobre o projeto Vida e História das Comunidades Remanescentes de Quilombos no Brasil, quais eram os objetivos e se foram atingidos. Perfeito. Rogério. Olha, eu acho que Raquel, a Raquel é melhor para vai- responder essa ela tá pergunta. mais- Raquel, você acha que o resgate da história dos quilombos e tudo que vem acontecendo, nós vamos ver no segundo vídeo, daqui a pouquinho, um pouco do resgate da história do quilombo da comunidade Calunga, em Goiás, isso vai aparecer daqui a pouquinho, mas qual é o sentimento que você tem hoje em relação a esse trabalho? Olha, o projeto Vida e História das Comunidades Remanescentes do Quilombo do Brasil, ele tinha por objetivo criar um canal de acesso, um diálogo com os remanescentes de Quilombo, um diálogo de mão dupla, né? Tanto que nós ouvíssemos e tanto que fôssemos ouvidos. Nós conhecêssemos a história dos remanescentes de Quilombos no Brasil. E o objetivo, ele foi atingido em parte porque, com o trabalho da UNB, nós elaboramos um livro, né, que é a história da comunidade Calunga. E essa história, ela foi para a mão dos alunos.
E indo para a mão dos alunos, os alunos eles se viam, eles viam seus pais, quer dizer, as pessoas que estavam com ele cotidianamente, né? Essa história que o Joel Filho falou, que a avó contava, essa história foi registrada e ela virou conteúdo escolar. Porque às vezes nós vamos buscar outras histórias quando existe pessoas do nosso lado que têm histórias muito importantes. Isso eu digo em relação à comunidade negra, aos remanescentes de quilombos do Brasil. E esse projeto, ele queria ir registrando todas as histórias e trazer tanto para as crianças do quilombo, como para as outras crianças, como que é a história cotidiana do negro. Eu acho que há um trabalho muito grande pela frente, mas ele é uma sementinha que os municípios que têm comunidade remanescente de quilombos podem começar a fazer. Rogério, você tem alguma experiência já com relação a relatos de histórias envolvendo comunidade de quilombos? Você tem livros ou está trabalhando nessa temática? Não, eu tenho até um livro baseado numa experiência num quilombo que eu visitei no Amapá, um quilombo de Curiaú. É um quilombo assim, que ele preserva antigas tradições, ele fica fora da cidade, da capital, e ele inclusive tem um folclore chamado Mar Abaixo, que é belíssimo, né? Que são danças, são canções assim, de raízes negras. E eu acho então que esses quilombos espalhados aí pelo Brasil, eles são uma fonte assim, de riqueza assim, inestimável, de pesquisa, né? Para qualquer estudioso, para qualquer professor, e mesmo para os professores cursistas, né, que vivam em regiões onde haja um quilombo, né, que visitem, levem seus alunos, vão lá visitar, né, vão pesquisar, que vocês vão encontrar assim um mundo maravilhoso. Perfeito. Mônica? A Ciseni, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, gostaria de sugestões para realizar atividades com alunos remanescentes de quilombos, como Calungas em Goiás, considerando que muitas vezes o professor desconhece tal realidade. Perfeito. Seguindo um pouquinho a linha de raciocínio do Rogério, né, Andréia? Que outras sugestões você pode dizer agora para a Ciseni, né? Que informação, que orientação você pode passar para a Ciseni? Como ela pode trabalhar essas informações que poderão ser captadas junto às comunidades dos quilombos? Bom, eu acho que uma das estratégias que podem ser utilizadas são os vídeos, né? Eu acho que tem vídeos não só nas secretarias estaduais, mas como a própria Fundação Cultural Palmares, o Ministério da Educação, já produziram muitos vídeos apresentando, né, a realidade, a vida, a forma de interação nas comunidades de quilombos. E mais atualmente, eu acho que a experiência que a Raquel vivenciou também com o Projeto Calunga é que tem um caderno de atividades, além do caderno do professor. Né, o caderno de atividades, a Raquel vai poder mostrar daqui a pouco, ele vai apresentando várias sugestões, desde a primeira até a quarta série, além de imagens e além de trazer, né, a história e a forma de pensar da comunidade, ou seja, a comunidade se vê refletida no material. A Andréia já se antecipou aqui. Eu queria que a Raquel mostrasse um pouquinho esse caderno, né, Raquel? Pois é. Esse trabalho. Então tem este livro aqui de história e o livro de atividade, né? Tem várias atividades, com músicas, e deixa eu abrir uma parte de músicas, canções, pode parar um pouquinho só para... música, canções, coisas produzidas pelos alunos, né? Agora, eu acho importante também que o professor não se esqueça de colocar o aluno negro no centro da atividade, que é uma coisa muito importante. Às vezes o professor pergunta como trabalhar a história do negro. E o negro está ali na frente dele, o aluno negro, e ele esquece, acaba focalizando a questão 20 de novembro, 13 de maio. Né? Então, mistificar isso é uma forma. Se você só faz isso, você continua mistificando a história do negro. Mas você trabalha todo dia, você faz um trabalho de Dia das Mães, e você coloca todos os rostos de mães negras nordestinas, você está trabalhando. Então, é prestar muita atenção se no seu material, se na sua produção, ele está trabalhando a diversidade. A diversidade não pode ser trabalhada em dias marcados, tem que ser todos os dias. Perfeito. Isso é uma forma de desmistificar. Rogério. Eu acho que o professor fazer o levantamento das histórias locais, as histórias contadas pelos mais velhos, né? Pesquisar o trabalho dos artesãos, dos fazedores de bonecos, de barro, de pedra,
as rezadeiras, as crendices, quer dizer, há todo o material, né, onde as crianças elas vão se ver ali, né? Então é importante trabalhar em cima de tudo isso. André, existe por parte do MEC um trabalho já orientado no sentido de elaborar um catálogo, um índice de livros que poderão servir de base para que o professor possa trabalhar em sua comunidade? Lembrando que o professor deve buscar também na sua comunidade essas informações, né? Sim, bom, por parte do MEC, o que nós estaremos, né, distribuindo ano que vem vai ser um material didático voltado para as comunidades remanescentes de quilombos, material que vai servir como apoio para os professores, né, com atividades. Esse material está em fase de concepção e de elaboração. O que nós teremos também, nós estamos ainda distribuindo esse material que a Raquel mostrou da comunidade Calunga. Basta solicitar para a nossa secretaria que nós estaremos enviando, depois eu posso te passar o site também. O que nós estamos também tentando articular para o ano que vem é um trabalho de formação com gestores municipais, porque nós entendemos que as escolas muitas vezes são esquecidas pelos gestores. O papel do gestor é fundamental para que ele, né, envie, por exemplo, projetos para o FNDE, projetos que podem ser tanto para a formação de professores como para materiais didáticos. Então, há uma verba, uma rubrica do FNDE específica para a área de quilombos. Geralmente, no mês de abril e maio, esses projetos podem ser enviados. Então, nós oferecemos tanto um apoio financeiro para as prefeituras que enviam o seu material, como também estaremos distribuindo materiais o ano que vem para que sirvam de subsídio para o trabalho dos professores. Perfeito. No próximo bloco, vamos conhecer uma comunidade remanescente de quilombo, em Goiás. Saldo para o Futuro volta já. No Brasil colônia, os quilombos foram espaços construídos por negros escravizados ou alforriados em busca de liberdade. Hoje, mais de um século após a abolição, descendentes destes africanos ainda moram nas comunidades remanescentes de quilombos. É o caso da comunidade Calunga, em Goiás. Vamos conferir na reportagem um pouco da história deste povo e de como a educação está sendo importante para a preservação de suas tradições culturais. A comunidade Calunga fica em uma região de difícil acesso no estado de Goiás. Os moradores do local, hoje considerado sítio histórico do Patrimônio Cultural Nacional, mantêm o mesmo modo de vida de seus antepassados. A maioria dos adultos oriundos de culturas orais não sabe ler nem escrever. As escolas dentro do território Calunga oferecem apenas até a 4ª série do ensino fundamental. Ainda assim, muitas crianças chegam a percorrer quase 40 quilômetros para chegar à sala de aula em outros municípios. Esses e outros motivos dificultavam a manutenção da cultura e das tradições calungas. Eu não sei, mas quero que ele aprenda. Porque a criança fica desenvolvida, aprende a ler, aprende a conversar, conhecer as pessoas. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília criou um grupo de trabalho para desenvolver um projeto com os calungas. O resultado foi a elaboração do material didático Uma História do Povo Calunga, em parceria com o Ministério da Educação. Composto por livros de leitura, caderno de atividades e encarte para o professor, o material tem por objetivo valorizar a cultura dos calungas e apresentá-la aos estudantes da região e de todo o país. Nós não podemos renegar esse passado que faz parte do presente. Então, para levar para a sala de aula, seria interessante que os alunos se sentissem parte dessa história. Parte de uma história que eles, às vezes, não desconhecem. Os professores da região fizeram um curso de 120 horas para conhecer um pouco mais sobre os calungas e discutir estratégias de utilização do material. A gente que mora aqui, muitas vezes não tem essa oportunidade de ter realmente o conhecimento de trabalhar com eles, né? E com um livro desse aqui, além da gente ter o conhecimento toda a história dele, a gente vai ter mais um instrumento pedagógico para trabalhar com eles. Eu acho muito bom. Normalmente esse livro didático aparece só crianças, pessoas de cor branca, clara. E a gente trabalha com a realidade, quem trabalha no Calunga que conhece essa realidade. Como eu sou filha do Calunga, trabalho lá também na educação. Então eu acho que é bem gratificante, vai render bem mais o nosso trabalho.
A partir do momento que o professor leva um referencial diferente da África, o que foi resistência dos quilombos e como o povo negro reconstruiu essa sociedade e contribuiu para que ela estivesse neste momento, as crianças deste território começam a fortalecer a sua identidade. O trabalho de pesquisa da equipe da UNB também resultou em uma exposição de fotos, registro visual dos costumes, crenças, festas. Muitos moradores da comunidade Calunga compareceram à inauguração. Nós já tá ficando velho, vai morrendo os velhos e os novos vai saindo, o Calunga vai acabar. E eu não quero que o Calunga acabe. Raquel, aprofundando um pouquinho o seu raciocínio no vídeo que acabamos de assistir e reforçando um pouco a ideia da dona Procópia, que não quer que a história do povo dela acabe, você está convencida de que esse caminho sustenta e qualifica todo um trabalho de preservação e de resgate. Outras comunidades devem seguir esse mesmo caminho? Devem seguir e fazer esse trabalho. Pois é, nós temos, conforme dados da Fundação Cultural Palmares, 743 comunidades que foram identificadas. O trabalho da UNB hoje, ele diz que já tem mais de 1000 comunidades. Então, são muitas comunidades. É uma história que o Brasil desconhece. Né? E essa história, ela precisa ser contada. E contada numa pesquisa que não é aquela pesquisa que se vai lá e escreve somente o que o pesquisador pensa, mas contada de um modo, eu digo, coloquial, onde você coloca a produção do aluno aqui. Eu acho que esse é um grande caminho de trabalhar e de rever a história do Brasil. Não é nem a história do negro, mas a história do negro, do Brasil, que nós precisamos fazer através de trabalhar as histórias do quilombo. Tá? Ok, Raquel, obrigado. Vamos à participação do James, de Tocantins. Olá, James. Olá, Marcos, Angélica, Mônica, professores convidados e cursistas do Salto em todo o país. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Meu questionamento é o seguinte: até que ponto a imagem retratada dos negros nos livros didáticos, de certa forma mascarada ao longo do tempo, contribuíram para a formação de uma cultura nacional que discrimina e exclui? Boa noite e até a próxima. Ok, James, até a próxima. Rogério. James, a sua pergunta é muito importante, porque realmente não é só o texto, né, que discrimina, principalmente a ilustração. A ilustração, quando ela é mal feita, né, ela faz o quê? Com que a criança negra, ou também a criança indígena também, quando ela não vê se refletida ali no livro, né, que ela não queira ler aquele livro. Você até trouxe um livro aqui, né, que nós temos um exemplo claríssimo disso, de uma ilustração, né, que o livro foi retirado, né, graças ao trabalho do pessoal do movimento negro, porque era um livro que justamente falava isso que você acabou de dizer, né, um livro que não retratava com dignidade, né, a comunidade negra. Perfeito. Mônica, outras perguntas? A professora Tereza Cristina, do Espírito Santo, quer saber como analisar a questão dos estereótipos nos livros de literatura. Perfeito. Andréia. Boa noite, Tereza. Sua pergunta tem tudo a ver com a minha pesquisa e com os cursos que eu ministro, né? Eu acho que uma forma de trabalhar com os estereótipos presentes na literatura, eu costumo dizer que um dos caminhos, uma das possibilidades, uma vez que não existe uma receita, né, é trabalhar com algumas etapas e algumas categorias. Então, na tradição da literatura infantil e juvenil, de acordo com a pesquisa que eu já fiz, eu acho que nós temos, num primeiro grande momento, na década de 60 e de 70, livros que vão trabalhar com uma imagem, né, do negro de forma muito negativa, que eu denomino como um reencontro sacrificante consigo mesmo. Então, a personagem não quer ser negra, não gosta de ser negro é uma tortura. Geralmente esses personagens são associados à escravidão, né, ou ao escravo, e aí ele não quer e não se aceita somente no final da história.
Uma segunda etapa dos livros são livros que apresentam uma imagem diversificada das personagens, mostra a contribuição, a resistência, o pensamento, né, da população negra e dos africanos. E uma terceira etapa, categoria, eu chamo de espaço da existência humana, que são livros que, independente de eu ficar denominando ou atribuindo pertencimento racial, essa personagem ela já tem existência própria. Exemplo disso é o livro Duas Casas. E aí, o papel do ilustrador foi fundamental nessa história. Por quê? Foi fundamental nessa história. Eu tenho uma família negra e, na história, textualmente, não faz nenhuma referência à cor ou etnia, ao pertencimento étnico-racial. Mas o ilustrador teve a iniciativa de ilustrar uma família negra. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que no primeiro momento é comparar como a personagem negra é representada e como a personagem branca é representada. Aí a gente vai perceber que há uma estereotipia da personagem negra e não da personagem branca. Numa segunda etapa é trazer a contribuição dos autores negros. Acho que Joel Rufino foi citado inicialmente, mas nós temos alguns autores e autoras que estão fazendo esse trabalho já há algum tempo. Eu cito aqui a Geni Guimarães, por exemplo, Heloísa Pires Lima, Oswaldo Faustino, Haroldo Macedo, o Rogério de Andrade, que faz esse trabalho resgatando a história da África, né, nos livros aqui brasileiros. Espero ter contribuído. Mais uma participação, Rosinei, do Paraná. Boa noite, nós somos do Teleposto Sesc de Paranavaí, do estado do Paraná. O questionamento é das cursistas Kellen, Vanessa e Margarete. Com discussões e projetos bem elaborados, é possível combater o preconceito racial que existe na escola? Se sim, cite exemplos. Boa noite. Ok, Rosinei, muito obrigado. Raquel, anteriormente o Rogério havia citado um livro que foi retirado de circulação pelo trabalho, pela militância negra. Isso, eu queria aproveitar um pouquinho essa pergunta da Rosinei para que você possa falar também desse trabalho. Boa noite, Rosinei. O projeto, ele é importante e é possível, desde que haja uma mudança de paradigma, quer dizer, uma mudança no olhar do educador que está trabalhando o tema, né? O livro que foi falado, ele continha essas imagens. E ele só foi retirado porque caiu na mão de uma filha de um militante do movimento negro. Mas o livro já circulava há alguns tempos na escola, né? E o que acontece? O professor, às vezes, ele não consegue enxergar que uma imagem dessa, ele está com um projeto bom, né? Mas como ele não mudou o olhar dele ainda, ele não consegue enxergar que essas imagens, e às vezes o conteúdo do livro, que ele começa assim: Banzo, Tronco e Senzala conta a história dos negros africanos no Brasil, traídos e vendidos por sua própria raça. Então, era um livro que, além da imagem de outros conteúdos que tem aqui, ele culpabilizava o próprio negro pela sua situação. Então, o maior projeto, né, o bom projeto, ele visa a mudança de paradigma, né? Ele vai pegar livros como o da Heloísa, que já foi citado, e outros livros que vão trabalhar uma história de uma criança negra ou de negros, mais contextualizado. O negro que tem cor, que tem religião, que tem raízes. Bom, Andréia, a respeito de todo esse trabalho que vem sendo feito no sentido de normatizar, não permitir que livros, como mostrado aqui pela Raquel, circulem, como vem sendo feito o diálogo com o Programa Nacional do Livro Didático para que as próximas edições sejam lançadas de uma maneira coerente e que atenda aos interesses da comunidade negra, de todo o movimento? Bom, essa preocupação sempre foi pautada por pesquisadores e pela militância, né, pelos militantes do movimento negro. Atualmente, com o nosso trabalho lá no MEC, nós estamos começando o diálogo com a Secretaria de Educação Básica, e o que nós fizemos de mais concreto, né, ainda no mês passado, foi fazer algumas sugestões para que fossem incorporadas no edital
do Programa Nacional do Livro Didático, né? Sugestões que incorporem a história e cultura africana e afro-brasileira, que esses livros sejam pautados na Lei 10.639, que esses livros sejam pautados nas diretrizes curriculares nacionais para ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e para a educação das relações étnico-raciais, né? Há uma série de recomendações e orientações nas diretrizes que servirão como subsídio para os autores, para os editores. Então, a nossa expectativa é que realmente a coordenação do Programa Nacional do Livro Didático incorpore as nossas sugestões e nos convide para fazer parte do processo de avaliação, porque nós temos um certo acúmulo, é a primeira vez que o Ministério conta com uma equipe de pesquisadores, de especialistas negros que discutem essa temática. Rogério, até que ponto esse trabalho, essa preocupação trazida aqui pela Andréia, como é que você vem acompanhando isso em si? Como é que você também vem acompanhando essa questão do livro didático, todo esse trabalho relatado aqui pela Andréia? Olha, primeiro que a produção brasileira ela cresceu muito nos últimos anos. Os livros têm sido assim, mais cuidadosos, dificilmente acontece um fato como esse que nós mostramos aqui, né? Tanto quanto ao texto, quanto à ilustração. E um fato importante também que está acontecendo agora recentemente são os kits, que algumas secretarias municipais, como as de Belo Horizonte e a de São Paulo, elas estão... eu estive em Belo Horizonte, eles lançaram um kit com 40 livros, justamente sobre essa questão afro-brasileira, livros infantis, juvenis, né? E o professor recebe, então, na sua biblioteca, um kit com 40 livros. E eu já tive o prazer de receber, assim, cartas, e-mails, né, de professores que estão trabalhando com meus livros, graças a esse trabalho que é muito importante, que às vezes o professor, principalmente o que mora no interior, afastado dos grandes centros, ele não tem acesso a esses livros. Então, é importante, né, que políticas como essas, né, se espalhem pelo Brasil, que outros estados também adotem essa política. Perfeito. Mônica? A Vera Utué, de São Mateus, no Espírito Santo, quer saber qual a posição do MEC frente aos livros didáticos que não dão o devido enfoque e clareza que o tema merece. Perfeito. Andréia. Bom, continuando, eu acho que essa resposta ela vem ao encontro da anterior também, né? O que nós temos feito? Nós temos essa preocupação, enquanto Coordenação Geral de Diversidade e Inclusão Educacional, de poder oferecer subsídios para o Programa Nacional do Livro Didático, repensar desde o edital, como eu falei anteriormente, mas a nossa expectativa é de poder criar uma comissão de avaliação do livro, né? Essa comissão seria formada por especialistas que discutem a temática, por especialistas que também são autores e que entendem de livro didático, porque o que a gente sabe é que o livro didático, ele trabalha com o currículo oficial, né? Diferentemente do livro paradidático, que trabalha com obras de ficção, informativa, mas o livro didático, ele trabalha com o currículo oficial. E a partir daí, eu tenho que mudar toda a concepção curricular para que eu possa mudar a ideologia, né, e essa ausência presente no livro didático. Eu acho que a lei e as diretrizes, elas apontam e elas exigem que isso seja feito. Nós temos que ter uma mudança, uma reorientação no currículo oficial, nós temos que realmente fazer com que esse currículo incorpore a forma de pensar, de fazer ciência, de viver, de resolver os problemas, né, da população afro-brasileira, para que esses livros possam ter uma cara nova. Então, a nossa expectativa é que a partir do ano que vem nós possamos instalar uma comissão que esteja preocupada com essas temáticas e essa articulação já começou a ser feita. Perfeito. A participação da Regina, direto do Pará. Olá, Regina. Olá, boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite aos especialistas. A pergunta do telecursista e nossa aqui de Belém do Pará é a seguinte. Sabemos que a questão religiosa no Brasil ela é muito importante para a formação de personalidade de nossos educandos. Gostaríamos de saber qual é a proposta que os nossos especialistas dariam para nós trabalharmos a questão da religião afro-brasileira com nossos alunos aqui nas nossas escolas e em todo o Brasil. Boa noite, obrigada. Muito obrigado por sua participação, Regina. Raquel. Pois é. Boa noite, Regina. Eu acho que essa é uma questão muito séria. Eu vou falar assim rapidamente. Eu sou uma pessoa de origem evangélica. E eu tinha muito desespero quando eu via falar em os orixás. Eu tinha medo, né? E demorou
para eu enfrentar essa questão. Os professores têm que falar, primeiro eu acho que a escola tem que ser laica, pena que voltou o ensino religioso, a escola tem que ser laica. Mas e não sendo, os professores têm que falar das religiões de uma forma geral. Se o professor, ele, dentro de uma sala de aula, sendo ele de qualquer religião, ele enfatizar só a sua religião, ele está discriminando os demais. E em relação às religiões afro-brasileiras, ainda fica muito mais complicado, porque nós temos toda uma mídia, né, que todos os dias fala contra as religiões afro-brasileiras. Então, eu acho que o professor tem que abrir, mesmo que ele não entenda os fundamentos da religião, ele tem que abrir uma discussão e procurar pesquisar e não deixar que os alunos usem termos como macumba, que normalmente, para ofender uns aos outros, o aluno acaba chamando mesmo você uma nega macumbeira. Então ele chama para começar a discutir o que quer dizer macumbeira, o que quer dizer isso, e que ele está, de uma certa forma, prejudicando toda a formação de identidade de uma etnia. E é um tema que a religião ela não pode mais, nós não podemos mais esconder isso. O ensino religioso já entrou, então nós vamos ter que enfrentar, né? Mas enfrentar essa questão. E para isso buscar pesquisa, trazer pessoas que não vão defender a religião afro-brasileira, mas vão defender o direito das pessoas escolherem uma religião. Perfeito. A participação agora é da Isabel, do Espírito Santo. Olá, Isabel. Olá. Boa noite. Aqui é a cursista Isabela Brande, do Teleposto Escola Estadual do Ensino Fundamental Augusta Lamas Dávila, Afonso Cláudio, Espírito Santo. Gostaria de saber como trabalhar a cultura afro-brasileira em uma comunidade onde só há descendentes de pomeranos. Obrigada, boa noite. Muito obrigado, Isabel. Pode sempre. Rogério. Isabel, o Brasil é um país multicultural, né? É um país plurirracial. Há uma canção popular que diz: eu sou branco, eu sou negro, eu sou índio, eu sou brasileiro. Então, é importante que as suas crianças pomeranas, né, de origem alemã, que elas tenham acesso a outras culturas, sim. Que elas saibam que, além delas, que aqui no Brasil nós temos uma forte influência da cultura africana, que nós também temos uma forte influência da cultura indígena. Quer dizer, se você trabalhar com livros, né, de literatura infantil, a sua turma parece que são crianças que são fundamental. Leve a eles livros com contos indígenas, contos africanos. Trabalhe também com os contos que essas próprias crianças pomeranas devem ter também. E você vai ver que muitos desses contos têm afinidades, que muitos desses contos são parecidos. E você vai fazer com que eles se interessem, sim, por essa outra realidade brasileira. Mônica? Os cursistas do NTE de Posse, em Goiás, querem saber até que ponto a leitura de textos desconexos com a nossa realidade cultural e social leva a uma perda de identidade. Perfeito. Andréa. Bom, eu acho que nenhum texto ele pode pertencer a uma leitura desconexa, né? Eu acho que já é um problema isso. Eu acho que o professor, quando ele vai preparar a sua aula, o seu projeto político-pedagógico, o seu planejamento, ele tem que justamente pensar em textos que vão contribuir para não só a identidade local e regional, mas também para a identidade brasileira. Quando nós estamos falando do ensino da cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino, no currículo, é porque toda a sociedade brasileira, independente do seu pertencimento étnico-racial, deve e pode ter acesso a essa cultura, assim como nós temos acesso a informações sobre, né, a cultura e a geografia americana, japonesa, alemã. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos também contato com isso. Agora, quando a gente fala dessa leitura desconexa, eu acho que é fundamental o papel do professor leitor. E não só o papel do professor reprodutor de conteúdos. Um professor leitor que vai à biblioteca, que vê os livros que ele possui, que consulta os catálogos das editoras, que vê o que tem sido produzido de diferente, ele vai poder planejar a sua leitura e a sua aula e tornar, ao invés de desconexa, uma leitura conexa, né? Exemplo disso, acho que na pergunta anterior, quando a professora falou dos orixás, que propostas poderiam ser feitas,
Acho que no primeiro momento eu tenho que primeiro conhecer, eu tenho que ler a mitologia dos orixás. Eu não posso falar de nada sem conhecer, independente de eu ter uma outra religião. Eu tenho que conhecer o texto, eu tenho que conhecer as cores, eu tenho que conhecer os significados. E aí não só dos orixás, nós sabemos que nós temos matrizes culturais africanas, nós temos outras divindades que devem ser conhecidas e cultuadas, a matriz banto, né, dos voduns lá no Maranhão. Eu acho que o primeiro passo é deixar de ter preconceito. Perfeito. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o segundo programa da série Repertório Afro-Brasileiro. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Raquel, suas considerações finais. Pois é, eu quero retomar um ponto que a Andrea falou no último bloco, do professor fazer as conexões. Tá? Então, o professor, ele deve ser aquele professor pesquisador e ir além da função da instituição. A instituição tem um papel, mas nós, enquanto cidadãos, também temos o nosso papel. E como educadores, de mudar as relações, de mudar esse estado de coisas que estão acontecendo aí. As estatísticas demonstram que os negros estão muito abaixo, né, em nível de estudo do que as crianças brancas. Agora, como é que nós vamos mudar isso daí? Nós vamos mudar isso mudando as relações, pesquisando e aproveitando a brecha dessa lei, né, fazendo com que ela realmente concretize, ela seja concreta na sala de aula. Então, eu convido os professores, além de olhar os livros, olhar para a sala de aula, para a sua escola, para o pátio da escola e perceber como é que estão e onde estão os alunos negros e do que eles estão precisando. Né? E do que os alunos brancos também estão precisando para entender a diversidade cultural e étnica deste país. Muito obrigado, Raquel. Rogério. Professoras, para a sua criança se valorizar, é necessário que ela se veja refletida, que ela possa se reconhecer, pois se ela não se conhece, não pode conhecer o outro, que será sempre um desconhecido. É um recado curto, né, mas profundo. Firme, né? Foi o que trabalhamos aqui em cima dos livros, né? Em cima das imagens dos livros. E fixar essa imagem do professor ter essa consciência, né? Despertá-lo para esse trabalho, né, Rogério? No espelho, né? No espelho. Que a criança se sinta refletida. Perfeito. Andréia, suas considerações. Bom, eu gostaria primeiro de fazer uma grande sugestão, ou talvez uma campanha. Acho que nós temos que redimensionar o papel da biblioteca. Nós temos que avaliar a nossa posição enquanto leitores, entre o que eu leio e o que o meu aluno lê. O que eu estou oferecendo para o meu aluno? O que eu estou aprendendo de novo? Tem livros escondidos lá no fundo da prateleira que não estão sendo usados, que estão sendo esquecidos. Vamos conhecer e revisitar as nossas bibliotecas. Eu acho que seria um grande passo. E aí eu gostaria também de dizer que há outros subsídios que não só o livro. Eu acho que as músicas, né, do norte ao sul do país, aqui é um exemplo do grupo Ileaê, que tem contribuído para a história da cultura africana e afro-brasileira nas suas letras. Tem o grupo Axé Dudu no Pará, tem o grupo de Congada Mineira. Então, tem vários materiais, né, que podem ser utilizados, que trazem essa história, que trazem a tradição oral e que podem servir como material didático. Eu só gostaria de dizer que é muito importante que a gente tenha uma reeducação do nosso olhar, que a gente possa desconstruir os estereótipos presentes em qualquer material, no livro, no jornal, na revista, no desenho, no vídeo. E aí um exemplo é essa camiseta que eu comprei em Pernambuco no início desse ano, que ela traz uma série de estereótipos, ela faz um desserviço, né, para a autoestima da criança, da mulher, da adolescente negra, né? E aí eu acho que o importante é que a gente possa fazer um trabalho de desconstrução. Aqui eu tenho uma série de 10 adjetivos negativos para falar mal da sogra. Eu posso, de repente, pedir para que o aluno reescreva 10 adjetivos positivos, que ele redesenhe a imagem dessa mulher, ou que ele colhe a foto da mãe, da avó. Então, é importante que o professor... Por que eu digo isso? Eu poderia ter comprado essa camiseta e utilizado, mas ela pode ter um fundo pedagógico, ela pode se tornar um material pedagógico
crítico, né? E é importante a criatividade e o olhar do professor para isso. Perfeito. Obrigada. O segundo programa da série Repertório Afro-Brasileiro termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Andréa Lisboa de Souza, subcoordenadora de Políticas Educacionais do Ministério da Educação, do Rogério Andrade Barbosa, diretor da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, e da Raquel de Oliveira, coordenadora de projetos do Centro Educacional Unificado Navegantes, em São Paulo. Amanhã vamos debater a história e a diversidade cultural africana presentes na produção audiovisual. Mas antes de encerrar o programa, vamos conhecer um pouco da história de Juliano Moreira, um dos precursores dos estudos psiquiátricos no Brasil. Vários institutos e prêmios nacionais na área de psiquiatria levam seu nome por causa da sua contribuição na área da saúde mental. 1873 é o ano de nascimento daquele que viria a ser o médico psiquiatra Juliano Moreira. 13 anos depois, ainda adolescente, ingressa na Faculdade de Medicina da Bahia, na qual se torna professor alguns anos mais tarde. Em viagem pela Europa, Juliano Moreira aprofunda suas pesquisas sobre as doenças mentais. De volta ao Brasil, inicia os estudos psiquiátricos no país. Nos primeiros anos do século XX, Juliano Moreira colabora de forma incisiva para os debates sobre os efeitos da miscigenação. Na época, acreditava-se na contribuição negativa dos negros na formação do povo brasileiro e que esta miscigenação poderia afetar o futuro da nação. Para ele, a degeneração mental era causada pela adoção de hábitos como o alcoolismo, por outras doenças como a sífilis e pela falta de condições sanitárias e de educação adequada.